Olá pessoal, meu nome é Mariane Ferreira, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje a gente está recebendo Luísa Medeiros. Oi Luísa, a gente está recebendo ela que é doutora e mestre em desenvolvimento do meio ambiente pelo Prodema. E a gente vai falar de muitas coisas relacionadas à educação, à sustentabilidade. Luísa, vamos falar um pouquinho agora sobre esse tema relacionado ao meio ambiente, né, que foi a sua linha de trabalho no doutorado e é a sua linha de trabalho em várias outras questões que você trabalha na universidade. E o que é sustentabilidade, afinal, Luísa? Antes de tudo, né? Sim, já obrigada. Não, já me apresentou muito bem, né? Obrigada pela participação, né? Pela oportunidade. E é isso, né? A gente vai tratar um pouco de sustentabilidade e de outras questões também que eu passeio por aí, né? Então, você pergunta pra mim o que é sustentabilidade, não é isso? Então, a gente pode resumir assim, a sustentabilidade, existem vários conceitos, não tem um conceito assim fixo, né? Mas existe um conceito que é muito utilizado, que é um conceito que ele foi escrito em 1987, se eu não me engano, né, no relatório de Brundtland, e ele, se eu for resumir, é mais ou menos você ter, né, a gente ter atualmente cuidado com os nossos recursos naturais, né, para que isso também possa ficar para gerações futuras, né. Isso é um conceito emblemático, mas a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, que eu trato como sinônimo, assim, né, apesar de sustentabilidade ter mais a ver com o fim, desenvolvimento sustentável com o processo, né, mas a gente pode tratar isso como sinônimo. Então, mas tem outras coisas aí por trás da sustentabilidade, né? Como é que a gente vai manter esses recursos, né, para gerações futuras? A gente vai utilizá-los e manter para gerações futuras, né? Aí abre um leque de discussões, né? A gente tem que, por exemplo, não é só pensar no meio ambiente, né? A gente não eu sempre digo isso, é um pouco polêmico, assim, dizer que você não é para você ser ecochato. Porque eu sou bióloga, né, tenho essa na área de desenvolvimento do meio ambiente e tudo mais, mas a gente não pode ser ecochato. Por quê? Porque a gente tem que ser, né, a gente tem que ver as coisas da maneira, da área, da dimensão ambiental, mas a gente não pode dissociar a questão ambiental da questão social, da questão econômica. Então, sustentabilidade é isso, né? A gente tratar os recursos naturais na visão ambiental, econômica e social. E que essas dimensões, elas estejam equilibradas, né? A gente tem vivido um momento do marketing verde, um momento da discussão pelo meio ambiente, e a escola básica, ela tem sido uma ferramenta. Eu acho que hoje a gente só discute realmente as questões de sociedade e relação de consumo, porque lá atrás a gente falou sobre lixo, né? Coloque o lixo no lixo. Pererê. No entanto, existe uma abertura, uma frente que é a educação sustentável, né? Educação para a sustentabilidade. Como é que a gente vê isso no dia a dia escolar, na formação de professores? Sim. Essa pergunta é muito pertinente, né? Eu pesquisei elementos disso, né, no doutorado, né? Enfim, e a gente percebe que ainda assim falta, né? Existem outras pessoas que pesquisam isso, né? Faço parte de um grupo de pesquisa que pesquisa isso. A minha ex-orientadora do mestrado e doutorado, ela lidera uma linha de pesquisa aqui no Rio Grande do Norte sobre isso. São poucos pesquisadores ainda que estão entrando de cabeça nessa questão da educação para a sustentabilidade. Mas a gente que pesquisa isso, a gente acha que a educação para a sustentabilidade é sinônimo de educação para a cidadania. Né? Porque, como eu disse, a sustentabilidade ela não é só a questão ambiental, mas a questão ambiental, a questão social, a questão econômica estão assim, interligadas, né? Então, existem alguns trabalhos que mostram da nossa base de pesquisa e de outras tantas, que mostra assim, que ainda há uma lacuna na formação do professor em relação à educação para a sustentabilidade. A gente também analisou alguns documentos que norteiam a educação, né? BNCC, que ainda estava em discussão, não estava consolidado quando a gente fez isso, os PCNs e tudo mais. E a gente viu que são documentos ainda, muitos por PCN, da década de 90, mas são os documentos que ainda estão em voga, que norteiam a educação, né? E a gente percebe que falta substancialmente um direcionamento mesmo para a educação, para a sustentabilidade. Sim, então não existem documentos que realmente... Os documentos... Porque ele é colocado como tema transversal. Exatamente. Então... Os documentos, eles trazem,
eles trazem, né? Eles trazem questões de educação para sustentabilidade, mas não tão aprofundadas. Eles não dão mecanismos palpáveis para o professor saber como eu posso aplicar na prática? Perfeito, perfeito. O PCN ele é bem prático, né? Ele mostra ali o professor, ele direciona o professor. E a gente não tem isso de forma prática. A gente tem muito a visão apenas ecológica, ambiental. Claro. Então, falta essa ligação. Para ser sustentabilidade, tem que ter essa ligação com o social e com o econômico. Porque assim, ó, vamos pensar numa maneira, num exemplo bem claro. Assim. Vamos pensar num problema ambiental. Vamos pensar num rio poluído. Mas esse rio está poluído porque existem muitas pessoas ali morando em palafitas, né, nesse rio. E essas pessoas, obviamente, elas vão jogar lixo nesse rio e vão jogar os seus dejetos, os esgotos, não tem saneamento básico, vai tudo jogar no rio. Então, eu faço, vamos fazer uma ação ambiental e vamos limpar todo o rio. E a gente vai e limpa o rio. Com 1 dia, 2 dias, esse rio vai estar poluído do mesmo jeito. Por quê? Porque não foi tratada a parte socioeconômica. Porque a gente pode afirmar que atrás de todo problema ambiental, a gente tem um problema socioeconômico. Social, socioeconômico. Porque a gente tem um problema de moradia, a gente tem um problema de falta de saneamento. Então, o lance é assim, que dentro da questão de educação a gente tem as leis práticas e o Brasil mesmo, com plano diretor, com tudo, eu sinto uma total falta de consciência de quais são as leis que regem não o meio ambiente, mas a noção de sustentabilidade. Certo. A gente tem as regras e os ISOs para as empresas, mas não, você pode ter uma empresa que quebra isso daí mesmo assim, né? Ela escolhe não usar os ISOs. Eu acho assim que a questão, né, da educação para a sustentabilidade nas escolas, como você bem disse, é um tema transversal. O meio ambiente é um tema transversal. Mas ele acaba sendo apenas, né, focado na parte ambiental, muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes só na parte ambiental. E também, se a gente for pensar na formação de professores nas universidades, isso também não é abarcado como deveria ser. Teve essa pesquisa que a gente fez nos documentos, né? E eu, por exemplo, a BNCC, ela estava bem... Foi em 2015, eu acho que eu fiz esse artigo, mais ou menos. Então, ela estava lá... A gente pegou os termos sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, em todos os documentos, 9 documentos. Sim, na BNCC, a primeira versão, 2015. Isso, exatamente. E a gente foi pensando e analisando o contexto que estava esse termo. Eu sei que na BNCC era bem boa, assim, né? Tava bem robusta de termos ligados à sustentabilidade, acho que em torno de 32 termos, mais ou menos, não vou lembrar o número exato. Mas quando já uma colega de base de pesquisa, depois das reformulações, né? Não antes de ser consolidada, mas depois das reformulações, ela foi avaliar isso tinha caído mais pela metade. Então, tiraram os termos. Tirar os termos não é só tirar os termos, é tirar as discussões também que estão atrás disso. A BNCC ela tem um núcleo duro, que é um núcleo de conteúdos, e ela tem um núcleo flexível. E o que eu vi é que todas as discussões que a gente tinha anteriormente dentro dos PCNs, eles migraram para esse núcleo flexível que vai muito da necessidade local, mas que tira o imperativo de se falar sobre. Só para complementar, existem também muitos documentos também do MEC, do Ministério do Ambiente, muitas vezes feito em parceria, que são muito bons didaticamente, mas pouco explorados ainda. Isso está no site deles, é de domínio público, assim, as pessoas podem visitar, as escolas recebem esses materiais impressos, são cartilhas, apostilas, tudo lindo, maravilhoso, manuais, mas infelizmente ainda falta isso, porque isso também é um problema de formação do professor, que ele não se abriu para essa perspectiva. Politicamente estaria na formação de professores. Exato. E na rigorosidade das leis. A questão é que uma vez que o professor se atém a dar aquele conteúdo, e que ele tem que dar coisas extras em relação à formação do cidadão em si, ele acaba deixando de lado isso. Sim. Porque ele não é obrigatório. E ele não vê isso na formação dele, no dia a dia. Ele vai deixar isso de lado. Se isso fosse colocado como algo intrínseco dentro das disciplinas, seria diferente. Porque aí ele seria obrigado... Ele teve uma formação disso e ele seria obrigado a aplicar, levando em consideração essas perspectivas da sustentabilidade. E não acontece. Mas qual que seria o caminho, a trilha de pães, né? Porque a gente precisa ter um caminho para o professor que está vendo, que tem interesse de abordar esses temas. Que embora a gente esteja falando, eu concordo que fica muito em meio ambiente,
É raro você não ter uma escola que não tenha um projeto de educação ambiental, que não tenha uma horta, que não tem... Porque esse tema é batido. Vamos falar sobre isso. Mas o problema é quando fica só nisso. Na horta ou na semana do meio ambiente. É interessante, é válido. Mas a gente tem que expandir isso, né? A gente tem que sair da caixinha. Pensar no meio ambiente como alguma coisa complexa. Eu sei que parece um pouco utópico, talvez. Mas é assim que já é feito em outros países e é uma coisa palpável. Assim, Mas, Luísa, dê exemplos pra gente, assim, de que outras formas poderia se abordar na escola, então. Não, quando você, por exemplo, você vai... a semana do meio ambiente, né? Você, às vezes tem escolas que elas só concentram naquela semana as discussões ambientais. E você poder ampliar isso. Se você faz uma feira de ciências, você pode colocar como tema transversal a educação para a sustentabilidade. Você fala sobre resíduos sólidos, né? Sobre lixo com os alunos. Vamos fazer coleta seletiva, maravilhoso, né? Vamos fazer ações de coleta seletiva, guardar o lixo, não sei o que, não. Mas, ao mesmo tempo, explicar essa cadeia do lixo, por que existe esse lixo, né? O que é que pode ser feito com esse lixo, por exemplo? Existem locais aí que estão criando energia a partir de lixo. Então, ampliar isso. Por quê? Porque essa educação ambiental dessa forma, que a gente chama de educação ambiental crítica, né? Não só, vamos reciclar os lixos e separar o lixo e colocar na latinha correta, né? É muito importante isso, obviamente, isso é o básico. Mas... quando a gente fala de educação ambiental crítica, a gente quer ir além. Então, a gente quer mostrar para o aluno quais são as possibilidades que ele tem com esse lixo. Como é a cadeia da logística do lixo. Daquele documentário História das Coisas. Sim, sim. Ele conta toda a cadeia produtiva do lixo. Lógico que ele tem bem uma perspectiva... política clara ali, né, crítica em relação à sociedade, mas é um modo bem mais amplo de ver a questão do lixo. Sim, exatamente, modo amplo, exatamente, porque a educação ambiental crítica, ela também é complexa, a gente não pode ver só por uma dimensão, né? É porque vira uma discussão tão grande, se a gente for observar, ela tem uma importância, mas quando você pega a disciplina como biologia no ensino médio ou ciências mesmo, no ensino fundamental, são disciplinas de conteúdos titânicos. Se tu pegar um Amabis ou um Sônia Lopes, você se assusta com a quantidade de tópicos e conteúdos dispostos ali. Se eu não me engano, as duas disciplinas que são as três disciplinas são mais visíveis, isso são justamente as das ciências naturais, né? Biologia, física e química. E daí o professor, quando fica agregado a esse profissional, porque é um tema interdisciplinar, mas quando fica agregado a esse profissional, ele fala assim, poxa, quantas aulas, quantos eventos eu consigo abrir para abordar essa temática sem prejudicar o meu aluno dentro dos demais conteúdos. O X da questão é esse, ele não precisa abrir outras aulas para isso, ele pode colocar nas suas aulas, isso é muito factível. E também assim, tem a questão de como eu como professor estou fazendo isso nas minhas aulas, né? Eu estou fazendo por iniciativa própria, é algo que os documentos do MEC manda, ou é algo que a minha direção ela está realmente, está fazendo isso impositivamente, de forma verticalizada, está mandando, olha Luísa, você vai ter que fazer isso, abordar essa coisa de meio ambiente, ou será que é uma coisa assim construída? Eu sei, essa questão de educação e desenvolvimento sustentável é uma questão assim que a gente que trabalha com isso, né, a gente defende realmente que isso seja assim um eixo dentro da escola mesmo. E existe, por exemplo, acho que se não me engano foi no Timor-Leste, que tem uma pesquisadora em Portugal que ela veio até dar umas aulas aqui, a gente assistiu a aula dela, professora Arminda Pedrosa, que ela fez um trabalho no Timor-Leste, ela e outros pesquisadores, outros professores, ela é de Coimbra. E eles reestruturaram o currículo de Química lá, né, para o ensino médio, tendo o eixo como a educação do desenvolvimento sustentável. Mas, Luísa, qual a vantagem disso? Né? Como eu disse, educação ambiental crítica, ou educação para a sustentabilidade, que eu trato como sinônimos, é uma forma de você educar para a cidadania, de você formar cidadãos. E quando você forma cidadãos dentro dessa perspectiva, você está criando pessoas, né? Você está construindo pensamentos e construindo pessoas ali, para quando elas forem, né, maiores, quando elas estiverem atuando como engenheiros, médicos, empresários, seja o que for, eles poderem tomar decisões acertadas dentro
do que a gente acredita que seja o correto, de educação para sustentabilidade. Claro. Então, existem essas relações. Então, qual a importância disso, de você ter como eixo? Porque se você pensar na educação para sustentabilidade, né, como eu falei, tem essas 3 dimensões, ambiental, social e econômico. Vocês conhecem o ODS, a Agenda 2030 ou a Agenda 2030? Sim. Pronto. A gente pega ali os 17 ODS, né? Que são 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Que é uma agenda que tem que ser... os países signatários da ONU, ela tem que cumprir essa agenda até 2030. Parece também utópico, mas a gente já teve uma agenda anterior que deu, né, razoavelmente certo, assim. Mas, obviamente, que a gente tem que botar metas, né? Tem 169 metas, 17 objetivos. Até porque no mundo louco que a gente tá, se tu não tiver as metas, o contraponto, os né? objetivos ali a serem atingidos, aí vira uma bagunça completa. Exatamente. Então, a gente tem esses 17 objetivos e você vê que ele trata primeiro de a questão de erradicação da miséria. Vai disso porque você pode pensar assim, mas a educação do desenvolvimento sustentável, você está defendendo o que você estuda, mas tem mais outras coisas. Mas se a gente pega o ODS, eu tenho a erradicação da miséria, da pobreza, eu tenho a questão de igualdade de gênero, por exemplo, né? Eu tenho questões de energias renováveis, meio ambiente, a vida na terra, a vida nas águas, as parcerias institucionais para chegar até isso, a questão do trabalho digno. Então, a educação para o desenvolvimento sustentável, ele contempla a formação global de um cidadão. Eu acho até que a gente pode fazer um vídeo olhando tópico por tópico e comentando. O que eu acho bacana, assim, eu concordo, mas há uma dificuldade de entender que um projeto escolar, ele vai além do conteúdo que está sendo dado. Ou seja, eu posso direcionar o meu conteúdo, apresentar o meu conteúdo para aquele contexto real que vai chegar a esse ponto de transformação e tudo se adequa. Então, eu posso fazer uma aula de matemática voltada para a sustentabilidade, eu posso fazer uma aula... E a graduação está mudando em relação a isso. A gente, por mais que ainda seja disciplinas pontuais, que eu acho que deveria ser algo ao longo de toda a formação, a gente tem disciplina química para ensino de ciências, física para ensino de ciências, em que você vai dar uma aula de química falando de lixo eletrônico. Vai dar uma aula de química falando sobre tipos de panelas que você tem na sua casa. Vai dar uma aula de química falando sobre resíduos. Então, você acaba dando conteúdo, você tem como dar, como a Luísa falou, tem como dar esse conteúdo tendo uma perspectiva de sustentabilidade. E o aluno vai sair sabendo daquele conteúdo, mas tendo uma noção prática daquilo na vida dele, e ele vai ter instrumentos para tomar decisões mais acertadas. Mas quais são os maiores desafios para que isso aconteça? Assim, porque a verdade é que nós temos bons professores, e essa nova leva de professores, os professores que foram formados aí nos últimos 15 anos, 10 anos principalmente, eles têm outro currículo. E os novos professores, com o tempo que está sendo dado em sala de aula, eles são professores que compreendem esse fenômeno. No entanto, embora tenha acontecido uma revolução na educação de base, quando a gente vê esses novos professores fresquinhos entrarem e trazerem novas abordagens, novas relações, a maneira de enxergar o contexto, o que impede que isso esteja acontecendo sistematicamente e como é que se resolve isso? Porque eu acho que o grande lance é pensar nesse ponto, assim, tá, beleza, sustentabilidade é importante, a gente entende que tem que haver isso, mas quais são os maiores desafios e as soluções para isso? Vocês conseguem pensar? Não, é assim, a gente vive, obviamente, que é mais difícil, é difícil você pensar em adotar isso de uma hora para outra, isso não vai acontecer. Mas isso passa realmente por uma mudança de paradigma. Passa realmente por uma mudança de paradigma e eu acho que a gente vem mudando, sabe? Eu acho que a gente vem mudando. A gente fez uns trabalhos lá nas escolas, lá no Seridó, lá no Sertão. E assim, a gente vê que os professores super abertos, né? Existem lacunas na formação, principalmente dos professores que formaram há muito tempo, né? Assim, se for porque depender tu só se da forma, mas formação. tu não tem uma formação continuada ainda. Isso é utopia no Brasil. Isso. Aí, exatamente. Aí o que a gente propôs, inclusive, né? A gente propôs justamente a questão da formação continuada dos professores, porque precisa isso, né? Assim, a gente não tem aquela formação ideal na nossa graduação, a gente tem que ter. A gente tem que estar estudando sempre, né? Se reciclando sempre.
Mas é uma questão, eu acho, de compromisso. Essa questão é uma coisa que não vai ser do dia para a noite, as pessoas não vão acordar e vão dizer, agora eu vou tratar de educação para sustentabilidade em tudo. Mas é uma questão de mudança mesmo na sociedade, que eu acho que a gente vai caminhando a curtos passos, acho que às vezes até largos passos, né? Sim. E a gente vai tentando mudar. E vem também outras... vem muitas vezes outras forças, digamos assim, né? Dizendo que não, que isso aí não é... Isso é balela, que a gente tem que ver aquela coisa mais dura mesmo, assim, de português. Mas é claro que tem que ver, assim, Claro. né? Tem que ter um ensino de base, né? Mas ele Tem. nada impede que ele tenha uma Exatamente. relação. Mas assim, Felipe, isso aí é uma coisa que vai ser trabalhos de formiguinhas, né? A universidade, eu acho que ela tem um papel importante, porque as discussões começam ali, né? Muitas das discussões, e isso vai reverberar e refletir na formação do professor, e da formação do professor ele vai levar isso para a sala de aula, enfim, a direção, as gestões escolares também vão começar a perceber a importância disso. Então, é um caminho a ser trilhado, não vai ser de um dia para a noite, assim. Então, a solução é o tempo, né? O tempo com o trabalho, né? Trabalhando essas perspectivas. Como a Luísa falou, é uma coisa que vai demorar um tempo para resolver, mas que se a gente tiver tendo uma formação de base de professor voltada para essa perspectiva, uma questão dos documentos, estarem trabalhando nisso e dando mecanismos reais e palpáveis para os professores, de forma que os gestores tenham acesso a esse tipo de prática e veja algo viável nisso, não fique só na teoria. Aí a gente vai realmente conseguir formar pessoas com um pensamento crítico e que não fiquem aceitando qualquer fake news ou aceitando demandas governamentais que agridem o meio ambiente sem necessidade, que realmente que é conflitante com o futuro das próximas gerações. Acho que é isso, né? Então fechamos esse tópico. Eu achei muito massa a discussão. Você pode trabalhar a sustentabilidade em sala de aula, você pode mover e modificar a sua comunidade, trazer eles para trabalharem em cima desses pontos também. E como a Luísa falou, tem diferentes documentos, diferentes livros, materiais que são disponibilizados para que você possa. Que você pode encontrar inclusive no Demonstre, mas em diferentes sites oficiais também. É isso, né, gente? Até! Se inscrevam!